espero que bem descansado, doutor Marcelo, doutor Carlos Henrique, que agora vai ficar bastante tempo conosco na terceira turma revisora nesta gestão, em função do afastamento do presidente, o doutor Gersino Gerson Gomes Neto, que está escrevendo a sua dissertação. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de declarar, então, aberta a sessão ordinária da terceira turma do Colégio Superior do Ministério Público. Tratando-se da primeira reunião do mês, a ordem é decrescente de votação. Então, iniciamos pelo Dr. Carlos Henrique, depois sou eu, depois o Dr. Davi e, por último, o Dr. Marcelo. E o Dr. Carlos Henrique está de novo porque são dois procuradores que substituíste, colega? Nesse período foi o Dr. Davi que eu substituí, de 4 a 31 de outubro. Perfeito, então. Então, com dos processos do Dr. Carlos Henrique, voto eu e o Dr. Davi. Nos meus processos, votam o Dr. Davi e o Dr. Marcelo. Nos processos do Dr. Davi, vota o Dr. Marcelo e o Dr. Carlos Henrique. Nos processos do Dr. Carlos Henrique, do segundo, vota o Dr. Marcelo e eu. Então, quero saudar também a todos os que porventura estejam nos assistindo, né, os nossos queridos servidores que possibilitam que essa sessão seja transmitida hoje e esperamos que não tenhamos os mesmos problemas de internet que aconteceram ontem, né? Começamos, então, com o Dr. Carlos Henrique. Boa tarde, senhora presidente. É uma satisfação participar dessa sessão da terceira turma sob sua presidência. Cumprimento também nessa oportunidade meus grandes amigos, Dr. Davi do Espírito Santo e Dr. Marcelo Trupel Coutinho. Cumprimento também a senhora Ângela Guimarães, que nos faz companhia hoje, os funcionários que dão suporte a essa transmissão, eventuais colegas que nos assistem e demais pessoas também. Num período em que eu substituí o conselheiro Davi do Espírito Santo, de 4 a 31 de outubro, foram-me distribuídos 97 procedimentos, 5 notícias de fato, 1 procedimento preparatório da moralidade administrativa, 31 inquéritos civis, 4 do consumidor, 5 do meio ambiente, 19 da moralidade administrativa, 2 da infância e juventude, 1 da cidadania e direitos humanos, e 60 procedimentos administrativos de análise de despacho de prorrogação de inquéritos civis. 27 foram julgados na sessão de 18 de outubro passado. 8 remanescentes da mesma sessão foram retirados de pauta, sendo eles notícia de fato 2022-10-365 da capital, inquéritos civis 2021 26-235 de Palhoça, 2020, 1404, dígito 6 de Lages, 2017, 49038 de Uruçanga, 2014, 11, 369,0 de Maravilha, 2019, 3845,0 de Criciúma, 2020, 4754 de Joinville, 2020, 1496,8 de Tangará. Eu estou retirando de pauta nesta sessão as notícias de fato, 2022, 10.306.5 da capital, 25.348.5 da capital, 2022, 30.870.0 de Porto Belo, PA 2022, 27.88.2 da capital, e os inquéritos civis, 2021, 26.23.5 de Palhoça, 2020, 14.046 de Lages, 2017, 49.038 de Uruçanga, 2014, 11, 3.690 de Maravilha, 2021, 48.47.3 de Concórdia, que é sigiloso, 2017, 48.29.4 de Garopaba,
2018, 59.11.8 de Bom Retiro, 2020, 45.49.4 de Rio do Sul, 2017, 63.07.3 de Araranguá, 2020, 51.89.6 da capital, 2020, 32.25.5 de Coronel Freitas, 2019, 33.087 de Rio do Sul, 2016, 35.31.8 de Laguna, e o 2021, 81 de Trombudo Central. Eu estou retirando de pauta eles, ou por absoluta falta de tempo na análise de suas matérias, ou porque as matérias são mais complexas e requereram de mim e da minha assessoria um maior estudo. Por conta disso, eu estou retirando de pauta. Eu tenho um único destaque que vou apresentá-lo mais adiante, que é o Inquérito Civil do Consumidor, 2022, 40.85.2, de Balneário Camboriú. Prorrogações de inquéritos civis, juntados de documentos ou de relatório do colega da origem que ficaram faltando. São 42. Seguintes procedimentos administrativos: 2021, 69.59.4 de Indaial, 2022, 68.651 de Campo Herê, 2022, 69.98.3 de Mondaí, 2022, 68.22.9 de Mafra, 2022, 69.86 de Jaguaruna, 2022, 70.42 de São Joaquim, 2022, 70.52.4 de São Joaquim, 2022, 70.91.3 da capital, 2022, 70.73.5 de Navegantes, 2022, 71.78.9 de Campos Novos, 2022, 77.10.6 de Laguna, 2022, 76.94.0 de Laguna, 2022, 76.76.2 de Laguna, 2022, 76.684 de Laguna, 2022, 76.37.3 de São Joaquim, 2022, 76.418 de São Joaquim, 2022, 76.062 de Ibirama, 2022, 75.82.0 de Campos Novos, 2022, 78.22.7 de Canoinhas, 2022, 77.98 de Canoinhas, de 2022 também, os PAs 77.26.1 de Joaçaba, 78.060 de Laguna, 77.79.4 de Laguna, 77.640 de Laguna, 77.44.0 de Laguna, 77.38.3 de Videira, 74.23.1 de Navegantes, 74.78.6 de Navegantes, 73.52.1 de Garopaba, 70.13.5 de Bom Retiro, 74.71.0 de Rio do Sul, 73.47.6 de Santo Amaro da Imperatriz, 74.24.2 de Bituba, 73.654 de Campos Novos, 73.32.1 de Bituba, 73.34.3 de Itajaí, 72.90.0 de São Miguel do Oeste, 72.099 de Pissarras, 72.42.2 de Canoinhas, 71.72.3 de Navegantes, 71.55.6 de Caçador e o 70.76.8 de Trombudo Central. Esses, então, são os de prorrogações de procedimentos ou de inquéritos. Declínio de atribuição, uma delas, a notícia de fato 2022, 19.121.6 de Balneário Camboriú, da 5ª Promotoria de Justiça da mesma comarca. Como a matéria envolve irregularidade no plantio da restinga a existir na região da Praia Central de Balneário Camboriú, essa matéria afeta o Ministério Público Federal, razão porque eu estou declinando a atribuição, houve o declínio da atribuição e ela foi adequada e eu estou homologando. Os demais inquéritos estão acompanhando as promoções e arquivamentos, são eles, da Infância e Juventude, Inquérito Civil 2022, 27.649 de Brusque, da 1ª Promotoria de Justiça, da Moralidade Administrativa, Inquérito Civil 2020, 14.96.8 de Tangará,
da mesma Promotoria de Justiça, o inquérito civil 06-2019-38450 de Criciúma, da 11ª Promotoria de Justiça, o inquérito civil 2020-4751 de Mondaí, da mesma Promotoria de Justiça, do Meio Ambiente, o inquérito civil 2020-4754 de Joinville, do Consumidor, o inquérito civil 06-2022-17740 de Joinville, da 20ª Promotoria de Justiça, o inquérito civil 06-2022-36526 de Palhoça, da 6ª Promotoria de Justiça, e dos Direitos Humanos e Cidadania, o inquérito civil 06-2022-34050 de Biguaçu, da 4ª Promotoria de Justiça. O único destaque que eu tenho, senhora presidente, senhores conselheiros, é a matéria do consumidor, é o inquérito civil 06-2022-40852 de Balneário Camboriú, da 6ª Promotoria de Justiça. Como Vossas Excelências já tiveram acesso às ementas, e ela é bem explicativa, e eu creio que não há muito que se comentar sobre o fato, suas consequências, o que foi homologado de TAC. Eu vou ler a ementa, que ela é bastante, que resume bem o que aconteceu. Inquérito civil, consumidor, procedimento instaurado com o objetivo de apurar suposto exercício irregular da profissão de educador físico, por DPD-S, o qual atua na Academia Cross Alatus, localizada no município de Balneário Camboriú, em tese, sem a devida habilitação e registro no Conselho de Classe competente. Expedição de ofício ao Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, a fim de verificar se todos os profissionais registrados / contratados possuem a devida habilitação profissional e registro no CREF para o exercício da atividade de educador físico. Conselho que destaca que o investigado atua no estabelecimento com atividades de condicionamento físico na modalidade de treino funcional, sem qualquer comprovação acerca de sua graduação em educação física, tampouco de seu registro de habilitação profissional. Consulta ao perfil mantido pelo investigado em rede social, que revela publicações acerca de sua atuação como personal trainer na Academia Cross Alatus, auxiliando alunos durante os treinamentos. Constatação positiva, celebração de termo de ajustamento de conduta com o investigado. Compromissos de, a partir da assinatura do presente termo, abster-se de realizar e oferecer serviços próprios dos profissionais de educação física, em especial de atividades de condicionamento físico, na modalidade treino funcional, consultoria, orientação, elaboração e acompanhamento de programas de condicionamento físico, até que possua capacitação para tanto e registro junto ao conselho da categoria. B. Retirar, excluir ou deletar, no prazo de 10 dias a partir da assinatura do presente termo, todas as veiculações de propagandas, postagens e anúncios da rede social Instagram e demais perfis eventualmente mantidos em outras redes sociais, pagos ou não, relacionados aos serviços de condicionamento físico na modalidade de treino funcional, além dos demais privativos dos profissionais de educação física, até que possua capacitação profissional e registro junto ao conselho da respectiva categoria, mediante comprovação no prazo de 10 dias após o término do prazo assinalado para cumprimento da obrigação, e C. Pagar, a título de multa indenizatória pelos danos causados à coletividade, o valor de um salário mínimo destinado ao FRBL, a ser pago mediante boleto bancário, a ser emitido pela Promotoria de Justiça em 4 parcelas iguais e sucessivas, com início em 30 dias. Estipulação de multa em caso de inadimplemento das obrigações pactuadas, arquivamento, homologação. Considero, senhores conselheiros, de que esse termo de ajustamento de conduta firmado com essa pessoa, ele atende os interesses públicos e respeita os direitos de cada usuário dessa academia e terceiros que, porventura, tiveram acesso à rede social dele, não terão mais
esse risco a correr. Então, senhora presidente, senhores conselheiros, eram esses os procedimentos que eu trago a julgamento e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos Henrique. Eu consulto o doutor Davi se tem alguma observação a fazer. Senhora presidente, antes de tudo, gostaria de saudá-la e dizer que é uma honra estar participando dessa sessão presidida por Vossa Excelência. Quero também saudar aqui o doutor Carlos Henrique Fernandes, o doutor Marcelo Trupa Coutinho, queridos colegas. É sempre uma grande satisfação trabalhar junto com Vossas Excelências. Eu quero também saudar aqui os nossos servidores, na pessoa da senhora Ângela, todos aqueles que estão nos dando o apoio técnico para permitir esta sessão, que esta sessão ocorra presencial e virtualmente, né? Nós temos uma sessão híbrida. E também todos aqueles colegas que estejam nos assistindo ou venham nos assistir. Eu li atentamente aí as propostas de emendas do colega Carlos Henrique, estou de acordo com o destaque, com o destaque proposto, e também já antecipo o meu voto relativamente a todo o emendário. Apenas, doutor Carlos Henrique, se me permitir uma observação, apenas para um ajuste de uma terminologia aqui, quando se trata de declínio de atribuição ao outro Ministério Público, a expressão que vem sendo utilizada pela terceira turma não é a expressão homologação, embora essa não esteja incorreta, também ajustei a minha denominação quando comecei a minha atividade no Conselho Superior, mas sim acolhimento da declinatória. Então, é apenas uma questão de ajuste terminológico, então essa seria a minha sugestão. Não há nenhum equívoco nisso, mas apenas para se manter a terminologia. Nesse sentido, então, voto tanto no destaque quanto nas propostas de emenda com o senhor relator. Obrigada, doutor Davi. Eu também voto com o colega relator. Eu não falei no início, mas o doutor Carlos Henrique destacou que nós todos recebemos previamente as emendas e as manifestações para que possamos ter conhecimento delas e, eventualmente, trazer aqui alguma observação ou solicitar algum esclarecimento. Então, na sequência, são os meus processos que vou relatar. Só uma questão de ordem, presidente, desculpe, eu já acolhi a sua observação, doutor Davi, vou fazer essa adequação ali no meu destaque. Obrigado. Na declinação de atribuição. Perfeito. Obrigado, doutor Carlos Henrique. Bom, eu tive 69 procedimentos, sendo 19 inquéritos civis, 3 notícias de fato e 41 pedidos de prorrogação de prazo em PAs, processos administrativos de improbidade administrativa, assim distribuídos: 2 da comarca de Tijucas, 3 de São Joaquim, 2 de Canoinhas, 3 de Caçador, 4 de Bom Retiro, 3 de Balneário Pissarras, 2 de Laguna, 1 de Blumenau, 3 de Videira, 1 de São Bento, 1 de Itaió e 1 de Ibirama. Todos que eu vou falar agora são procedimentos apenas. Coronel Freitas, Fraiburgo, Itajaí, Campos Novos, Trombudo Central e Navegantes. Então, esses são os 41 pedidos de prorrogação, os quais foram homologados. Temos decisões em diligências, monocráticas. Então, nessas decisões monocráticas de diligência, são 6 diligências
solicitadas. Duas da 27ª Promotoria de Justiça da Capital, 09/2022, 6876-2 e 09/2022, 6912-8. O motivo é a falta de fundamentação para acolher o pedido de prorrogação. Então, foi devolvido com um prazo de 60 dias para que o colega possa relatar adequadamente o procedimento e requerer a sua prorrogação. Procedimento administrativo 09/2022, 7797-2. Primeira Promotoria de Pomerode. Foi devolvido para que haja análise concreta da investigação e fundamentação. Então, são duas da 27ª da Capital, uma da Primeira Promotoria de Justiça de Pomerode, para que haja fundamentação, né, e para basar o pedido de prorrogação, já que se refere esse procedimento à moralidade administrativa. Outro procedimento da 27ª da Capital, por falta de uma diligência. E mais a Primeira Promotoria de Justiça de Garopaba, para notificação à parte investigada, e a Segunda Promotoria de Justiça de Curitibanos, para que instaure o PA. Esse depois, inclusive, eu vou relatar. Então, para os acórdãos, então, que são em número de 19, eu destaco aqui procedimento preparatório 06/2022, 2758-2, da 21ª Promotoria de Joinville. Direito ambiental, procedimento preparatório tartarugas do ouvido vermelho, encontradas na Lagoa do Museu de Arte de Joinville. Realização de avaliação veterinária, exames laboratoriais e microchipagem. Acolhimento da destinação ao Zoo Botânico de Joinville. Bem-estar dos animais devidamente resguardado. Esgotamento das providências, ausência de fundamento para propositura de ação civil pública ou realização de ajuste de conduta, arquivamento homologado. Eu trouxe essa apenas para destacar que esse tipo de tartaruga é aquelas que se compra para ter em casa e que elas são invasoras, né? Elas são estranhas ao nosso meio ambiente e prejudicam aquelas que são de origem, que são daqui da terra nacional. Temos ainda a notícia de fato 01/2022, 353382 da 28ª Promotoria da Capital. Bem público, terreno de marinha, obstrução do acesso à Praia da Laje, bairro Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, área situada em terreno de marinha, interesse da União, competência da Justiça Federal, declínio de atribuições ao Ministério Público Federal, homologação da remessa dos autos. Notícia de fato 01/2022, 30522-4, da 2ª Promotoria de Justiça de Itapuá. Meio Ambiente, notícia de fato, danos à propriedade particular, turbação e esbulho possessório, possível crime ambiental praticado por pessoa jurídica e licenciamento ambiental irregular, indeferimento da instauração de investigação com expedição de ofício à Polícia Militar Ambiental e ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. Recurso administrativo, despacho de manutenção do indeferimento, remessa ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação do recurso. Parte da notícia de fato que se refere a direito possessório, matéria de direito individual e disponível, não sujeita à atuação do Ministério Público. Desprovimento do recurso no ponto. Justificativa insubsistente para indeferimento da investigação envolvendo suposto crime/dano ambiental. Necessária verificação efetiva da atuação dos órgãos
para analisar dos órgãos ambientais de fiscalização e, diante do resultado das investigações e na observância do ato 395/2018 PGJ, artigos 5º e 7º, recurso conhecido para designar recurso conhecido parcialmente provido, remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para designar outro membro do Ministério Público para instaurar e presidir a investigação. Aqui, a colega recebeu essa representação de esbulho possessório e turbação da propriedade. Evidentemente que esse é um direito individual que não está entre as atribuições do Ministério Público. Mas também, esse mesmo cidadão, ele disse que havia uma invasão nesta área, que houve terraplanagem, retirada de árvores, e que, inclusive, ao examinar o número da LAP, né, da LAP, que é a licença ambiental preparatória, ele verificou que esse número não existia. Então, ele concluiu que seria irregular. A colega expediu simplesmente um ofício para a Polícia Ambiental e para o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, para que eles tomassem as providências que entendessem necessário, né? E nada mais, não requeriu nada. Então, eu entendo que não é o caso de homologação neste tanto, em função de que o Ministério Público é o defensor do meio ambiente, é de nossa atribuição, e cabia a ela, então, requisitar esses trabalhos e verificar se realmente, se procedente ou não procedente a demanda do representante, e sendo procedente a adotar as providências cabíveis ao caso. Por isso, então, minha homologação é parcial, com remessa aos autos ao senhor Procurador-Geral de Justiça para que ele designe um outro membro do Ministério Público para instaurar e presidir a investigação. Indago aos colegas que votam comigo se tem alguma observação. Doutora Sônia, estou de acordo, voto com Vossa Excelência, salientando que é exatamente essa a solução que me parece mais adequada, uma vez que efetivos indícios de que algum dano ao ambiente houve e a necessidade de reparação precisa ser, no mínimo, averiguada. E aí não há como se fazer isso fora de um procedimento especializado, que é o inquérito civil ou procedimento preparatório. E acompanho Vossa Excelência, então. Obrigada, doutor Marcelo. Doutora Sônia, salvo engano, quem vota com Vossa na lista de ordem, Vossa Excelência sou eu? Sim. Ou o doutor Carlos? Eu achei que era o doutor Carlos. Marcelo Trupel Coutinho. Então, inicialmente, também gostaria de renovar meus cumprimentos à Vossa Excelência, hoje na presidência desta egrégia terceira Câmara da turma revisória, melhor dizendo, e rogando a Deus que Vossa Excelência, com a sua sabedoria, com a sua prudência e com a sua gentileza que lhe é peculiar, possa dar sequência aos trabalhos desta turma, assim como bem desenvolve o nosso querido e ilustre conselheiro presidente, Dr. Gessino. Aos ilustres colegas, eminentes conselheiros, Dr. Carlos Henrique Fernandes, Dr. Davi do Espírito Santo, uma honra imensa retornar aos trabalhos com Vossas Excelências, as nossas servidoras, a senhora Ângela, a senhora Analice, aos nossos servidores que nos auxiliam e fazem com que possamos realizar com a excelência necessária os trabalhos nesta tarde, aos colegas que nos assistem e os que porventura nos assistirão pelos canais virtuais, ao público em geral. Doutora Sônia, também li atentamente os votos, concordo com o posicionamento que o doutor Davi bem externou também. A metodologia empregada deveria ser adequada pelo ilustre e diligente colega, de modo que não tenho nada a acrescentar, e também
adiro o pensamento e também manifesto favoravelmente ao posicionamento externado no voto de Vossa Excelência. Infância e juventude, procedimento administrativo. Suposto abuso sexual sofrido por infante residente com sua genitora no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Competência definida pelo foro onde a criança mora com a mãe. Artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, incisos 1 e 2. Declínio de atribuição para a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Homologação, remessa dos autos. Em votação. Doutora Sônia, acompanho o voto de Vossa Excelência com aquela minha observação já feita anteriormente acerca da terminologia de acolhimento da declinatória e não homologação, apenas para padronizarmos as emendas da terceira turma. Obrigada. Já vou colocar aqui, para antes de assinar o voto, poder modificá-lo. E a última... Também voto com Vossa Excelência, doutora Sônia, também da mesma forma. Obrigada, doutor Marcelo. O último voto que proferi é sobre o inquérito civil 06-2022-898 da primeira promotoria de Sara. Esse processo, inclusive, eu tinha retirado de pauta na sessão anterior e agora eu trago. Direitos da criança e do adolescente. Implementação do fluxo de procedimentos a serem adotados nas apurações de atos infracionais e execução de medidas socioeducativas em meio aberto, na comarca de Sara. Ausência de irregularidades, funcionamento satisfatório do referido fluxo de procedimentos. Visitas anuais e preenchimento do relatório de inspeção que continuarão sendo realizados. Arquivamento, não homologação. Objeto do procedimento que não se amolda à hipótese de instauração de inquérito civil. Ausência de indicação de suposto fato que constitua lesão ou ameaça a interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público. Ausência de caráter investigatório acerca de cometimento de ato ilícito. Necessidade de adequação do procedimento para o devido arquivamento, devolução à origem. Em votação, doutor Davi, doutor Marcelo. De acordo. Acompanho Vossa Excelência. Do mesmo modo, também acompanho Vossa Excelência. Obrigada. Aqui o colega instaurou o inquérito civil simplesmente para verificar se o fluxo que estava sendo estabelecido era de acordo com a orientação que ele recebeu da própria Corregedoria do Ministério Público. E nós temos um artigo específico no nosso ato 395/2018, que diz que para esse caso é necessário instaurar um PA e ficar na própria comarca, não há necessidade de trazer ao Conselho. Eram esses os meus destaques. Indago se os senhores querem ainda alguma explicação. Eu estou de acordo com as emendas propostas nos demais casos. Da mesma forma, também li atentamente e adiro o posicionamento externado no voto que Vossa Excelência proferiu nas emendas. Obrigada. Agora, o relator é o doutor Davi do Espírito Santo. Votam com o doutor Davi, doutor Marcelo Trupel Coutinho e doutor Carlos Henrique Fernandes. Obrigado, senhora presidente. Passo de imediato aqui, muito objetivamente, ao meu relatório. Destaco que foram distribuídos tanto as emendas quanto os acordos em inteiro teor a todos os conselheiros previamente. No período que antecedeu as minhas férias, eu recebi 40 procedimentos, foram propostos aí 21 acórdons, com emendas entre emendas em inteiro teor,
despachos de prorrogação 19, cuja relação se encontra ao final do documento que foi distribuído a todas, a senhora conselheira e os senhores conselheiros, de maneira que faço apenas a menção genérica à relação dos procedimentos que foram objeto de decisão monocrática. Passo, então, à relatoria das 4 notícias de fato que obrigatoriamente devem ser submetidas na sua íntegra. A primeira delas é na área da moralidade administrativa, a notícia de fato número 01/2022, 21045, dígito 2, da Promotoria de Justiça da Comarca de Quilombo, Promotoria de Justiça Marta Fernanda Tumeleiro. A ementa proposta é a seguinte: moralidade administrativa, notícia de fato, incompatibilidade entre procedimento do pregão presencial, número 53/2022, para contratação de profissionais para avaliação de valor venal de imóveis para fins de TBI, e o tema repetitivo número 1113 do Superior Tribunal de Justiça. Constatação negativa, alegada vedação ao contraditório não verificada, conhecimento e desprovimento do recurso. Em síntese, o noticiante aqui apontou desrespeito a um entendimento firmado no tema repetitivo 1113 do STJ, na realização de pregão presencial pelo município, que tinha por objeto o registro de fatura de preços para a eventual aquisição, para futura e eventual aquisição de serviços de avaliações de imóveis para fim de expedição de guias do imposto sobre transmissão de bens imóveis, dos que o valor proposto como contraprestação de serviços é irrisório e não corresponde ao grau de complexidade da avaliação a ser realizada e que pressupõe visitação, registro fotográfico, levantamento, entre outros. Considerando que o pregão se voltava à contratação futura e eventual dos serviços de avaliação e que, exatamente como fixado no tema repetitivo, já mencionado, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção apenas relativa, podendo ser desafiado pelo fisco mediante processo administrativo, indeferiu-se a instauração de notícia de fato nos termos do artigo 7º, inciso 1, do ato 395/2018/PGJ. Devidamente cientificado, o noticiante apresentou o recurso administrativo, arguindo que a avaliação foi feita pelo valor médio e não do negócio, que o contribuinte não teria direito de contestar os valores apresentados pela administração pública. O município de Quilombo foi notificado e apresentou contrarrazões e manifestou a sua concordância com o indeferimento. Na sequência, foi proferido o despacho de manutenção da decisão de indeferimento e realizada a remessa ao Conselho Superior. Pois bem, essas alegações do noticiante gravitam em torno da suposta dissonância entre a conclusão adotada pelo tema repetitivo 1113 do STJ e o conteúdo da finalidade do pregão presencial 53/2022. O edital de licitação ele tinha expressamente como objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de serviços de avaliação de imóveis, independente das especificações da área, localização e benfeitoria situados no perímetro urbano do município de Quilombo, para fim de expedição de guias de TBI. Ora, como se sabe, o sistema de registro de preços é um processo especial de licitação em que os interessados em vender para o poder público registram seu produto ou serviço, suas especificações e o preço, e durante a vigência, quando solicitados, devem fornecer à administração pelo valor registrado. É medida de economicidade e de eficiência em consonância com os princípios da administração pública. Além disso, a existência de preços registrados não obriga e de forma alguma a administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivado. É o teor da própria do artigo 83 da Lei 14.133. Nesse sentido, esse certame que está sendo questionado visa conferir à administração pública a condição futura de realizar a contratação de profissionais para avaliação de imóveis, notadamente para fins de arbitramento do valor do ITBI.
Isso quer dizer que, ao contrário do que defende o noticiante, a base de cálculo nunca foi pura e simplesmente o valor do negócio, vez que sempre deve guardar uma relação com o valor de mercado, isto é, o valor médio de mercado do imóvel transacionado. Assim, a municipalidade, a promover o pregão presencial, agiu de acordo com os princípios administrativos, se preparando para a eventual necessidade de avaliar imóveis, bem como em respeito à tese fixada no já mencionado tema repetitivo. Diante disso, entendo que os elementos que ensejariam eventual ação judicial, eles não estão presentes, não havendo justa causa para instauração de investigação, mantendo-se, então, nesse sentido incólume a decisão da Promotoria de Justiça. Então, o meu voto é no sentido de negar-se provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da notícia de fato, assim como voto. Devolvo a palavra à senhora presidente. Deixa eu só ver... Como o doutor Davi, voto do doutor... Carlos Henrique, você, voto comigo, doutor, pela ordem, doutor Marcelo. Doutor Marcelo e depois o doutor Carlos Henrique. Sim. Tá. Senhor, obrigado pela defesa. Mas pelo que entendi nesse caso, Davi, então, o ITBI é sempre tendo por base o preço de mercado, e não o preço de que o sujeito digamos, deu lá, apresentou lá no órgão fiscalizador, é isso, né? Exatamente. E isso, na verdade, o pregão presencial visava justamente resolver problemas eventuais quando necessário questionar aí o valor do negócio para fins de preservar o valor aí, os valores a serem arrecadados pelo poder público. Me parece que a intenção era exatamente inversa. Eu estou de acordo com o teu posicionamento, Davi. Obrigado, Sr. Casenha. Isso era uma questão, inclusive, doutor Davi, doutor Carlos, quando eu estava na Regional da Ordem Tributária, que havia repercussão na incidência da persecução criminal na ordem tributária, em permutas de grandes valores aqui na região, tentava-se forçar o reconhecimento do valor contratual. Então, não conhecimento do recurso por unanimidade, doutor Davi, isso? E eu peço desculpas por não ter proclamado o resultado dos outros julgamentos, mas todos eles foram à unanimidade, não houve nenhuma oposição. A palavra é sua, doutor Davi. A próxima notícia de fato é a número 01/2021, final 33339, dígito 3. Origem na 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Navegante, promotor de Justiça Glaucio José Souza Alberton. A ementa diz o seguinte: moralidade administrativa, notícia de fato, inconstitucionalidade em disposições de certame público municipal, disposições com caráter de penas perpétuas, constatação negativa, presunção de legitimidade do documento que possuem caráter de penas perpétuas, o que seria vedado pela Constituição Federal. Diante da impossibilidade de ajuizamento de ação para controle de constitucionalidade pela via concentrada no caso, bem como a ausência de motivação para o ajuizamento pela via incidental, vez que não houve prejuízo em caso concreto, indiferiu-se a instauração da notícia de fato nos termos do artigo 7º, inciso 1 do ato 395/2018. O noticiante foi cientificado, apresentou recurso administrativo, reprisando os argumentos iniciais. O município de Navegantes, notificado, apresentou contrarrazões, a Promotoria de Justiça manteve a decisão de indeferimento e remeteu os autos ao Conselho Superior do Ministério Público. No caso aqui, se trata de uma notícia de suposta inconstitucionalidade de um edital de concurso público que se assemelharia a uma sanção de caráter perpétua vedada pela Constituição da República. O edital dizia o seguinte: não sendo punido em decisão da qual não caiba recurso administrativo em processo disciplinar, não ter sido punido em decisão da qual não caiba recurso administrativo em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, condenado em processo criminal por prática de crimes contra a administração pública, capitulados nos títulos 2 e 11 da parte especial do Código Penal Brasileiro,
e a expedição comprovado mediante certidão expedida do órgão competente se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público. O noticiante argumenta que, no caso concreto, a Constituição Federal, ela estabelece que as sanções não podem durar para sempre. Bom, a questão aqui gravita em torno de que o caso concreto aqui não se enquadra em controle concentrado, em hipótese de controle concentrado de constitucionalidade, hipótese que não caberia efetivamente nenhuma providência mediante ação civil pública, porque a ação, se fosse caso de controle concentrado, seria contra ato normativo equivalente à lei, no mínimo, em face da Constituição Federal ou da Constituição Estadual. Não se trata o caso porque nós temos aqui um ato administrativo, que é um edital. Tá? Então, portanto, ele poderia ser, sua inconstitucionalidade poderia ser arguida pela via difusa. Tá? Mas, neste caso, para se fazer esta análise, seria necessário ingressar aí no caso concreto, em ter uma situação concreta em que se efetivamente se estivesse questionando a não aplicação deste edital. Não basta simplesmente buscar a retirada do ordenamento jurídico daquele ato administrativo. Então, a minha conclusão é no sentido de que os itens do edital, assim como os outros, que eles dependem da sua aplicação para que sejam efetivamente contestados. Então, a ausência de previsão do prazo não pode ser considerada ilegal ou inconstitucional, a priori, não cabendo presumir que a legislação correlata, que é aquela para a qual o edital faz referência, não será respeitada. Então, por isso, eu volto a dizer, seria necessário, primeiro, que se aplicasse inconstitucionalmente o edital para que ele pudesse ser questionado pela via adequada. E aí a via adequada não seria ação civil pública, seria uma providência a ser tomada pelo próprio interessado ali para não aplicação do edital. Porque aí seria um caso não de declaração de inconstitucionalidade, mas caso puro e simples de não aplicação por inconstitucionalidade reflexa, né, a inconstitucionalidade que decorre do descumprimento de uma norma legal superior ao ato administrativo que foi praticado. Diante disso, a minha manifestação é no sentido de que deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se o indeferimento da notícia de fato, pelos seus termos e pelos seus fundamentos. É assim como voto. Eu Doutor estou Marcelo? de acordo com a sua... Perdão. Acompanhei o voto, li atentamente também, doutor Davi, voto muito bem estruturado, onde Vossa Excelência faz um apanhado com relação à situação de não se tratar de controle de constitucionalidade, sim, né, buscar a não aplicação, e acompanho integralmente o bem lançado voto de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Marcelo. Então, proclamando o resultado, Doutor Carlos, falta o doutor Carlos. o voto, então, também... por... falta o doutor Carlos Henrique, desculpe. Eu também Atribui-se a minha acompanho inexperiência. as suas observações, doutor Davi. Perfeito. Vota com o relator, doutor Carlos Henrique? Sim, acompanho as observações dele. Sim, então, acatado o pedido de indeferimento da notícia de fato, isso. Tem mais algum Tem procedimento a mais relatar? duas aqui, doutora Sônia. Eu tinha um volume aqui represado aí de antes das férias, então vamos seguir. A notícia de fato número 01/2022, final 25030, dígito 0, que tem origem na 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau, o promotor de justiça Rodrigo Viviani. Direitos humanos, notícia de fato, maus tratos à pessoa idosa,
em atendimento hospitalar, constatação negativa, inexistência de elementos de provas hábeis a justificar a instauração de procedimento investigativo, conhecimento e desprovimento do recurso. Em síntese, a noticiante sustentou que seu genitor estava internado no Hospital Santo Antônio em razão de complicações na próstata e alegou que, em visita, em 27 de julho de 2022, observou que o idoso estava com pulsos amarrados, com faixas de atadura e que a contenção estava bastante apertada, inclusive deixando marcas profundas na pele. No mais, ressaltou que os braços do idoso estavam roxos, inchados em decorrência da restrição da circulação sanguínea. Sustentou que o idoso teria sido vítima de maus tratos nas dependências do hospital. Como diligência, foram solicitados esclarecimentos ao hospital, sobrevindo a resposta, diante da ausência de justa causa que justificasse a continuidade do procedimento, inexistindo lesão ou ameaça de lesão aos interesses tutelados pelo Ministério Público, indeferiu-se a instauração do procedimento preparatório ou inquérito civil. Cientificada, a noticiante apresentou recurso, asseverando que o tratamento desumano teria resultado no óbito de seu pai. Notificado, o Hospital Santo Antônio apresentou suas contrarrazões. A Promotoria de Justiça manteve o indeferimento e encaminhou os autos ao Conselho Superior do Ministério Público para sua análise. Bom, de início, é importante ressaltar que a Constituição brasileira declara que é dever a defesa dos direitos fundamentais da pessoa idosa, reconhecendo o idoso como sujeito de direitos, garantindo a proteção com bases normativas claras, pautadas no respeito, dignidade, igualdade, tratamento livre de preconceitos de qualquer natureza, na responsabilidade social de proteção especial dos direitos da pessoa idosa. Artigo 230 estabelece que a família, a sociedade tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. O Estatuto do Idoso vem na mesma direção e dizendo que compete ao Ministério Público, artigo 74, inciso 1, instaurar inquérito civil e ação civil pública para proteção dos dos direitos e interesses difusos, coletivos, individuais e indisponíveis, individuais homogêneos da pessoa idosa. Nesse contexto, a resposta apresentada pela instituição hospitalar parece ter esclarecido devidamente o ocorrido. Na oportunidade, o hospital apresentou literatura médica utilizada para o atendimento do paciente, os protocolos clínicos e hospitalares, Estado não havendo subsídios que revelem maus tratos e irregularidades no atendimento hospitalar prestado ao idoso. Assim, não há elementos aptos a caracterizar possível lesão ou ameaça aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, no caso concreto. Está havendo, então, motivo suficiente, bastante, então, para o indeferimento da instauração do inquérito civil. Por isso, minha manifestação é no sentido de negar esse provimento ao recurso, mantendo-se o indeferimento da notícia de fato. É assim como voto, devolvo a palavra à senhora presidente. Doutor Marcelo, como vota? Sem som, doutora Sônia. Eu estou falando ao microfone ligado. Ok. Acompanhe integralmente o bem lançado voto de Vossa Excelência, doutor Davi. Da mesma forma, acompanho o seu entendimento, doutor Davi. Então, proclamo o resultado, indeferido o recurso interposto da notícia de fato. Isso? Tem mais um, doutora Sônia? Pois não. Se trata aí de terceiro setor, notícia de fato, número 01/2022, final 17744, dígito C, da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Campos Novos, Promotoria de Justiça Raquel Bettina Blanc. Terceiro setor, notícia de fato, supostas irregularidades do âmbito de associação cultural comunitária que explora serviço de radiodifusão, declinação do Ministério Público Federal, eventual descontrole da grade de programação, fiscalização federal no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações, matéria de competência e interesse da União. Demais questões noticiadas que não atraem competência federal, acolhimento parcial da declinatória. Trata-se aqui de uma declinatória
em que se discute uma questão bastante importante que muitas vezes é levada na sua integridade, integralidade ao Ministério Público Federal, sendo que havia outros objetos a serem apurados no âmbito estadual. Aqui, então, a duplicidade de assuntos, conforme o voto, eu esclareço no voto. O noticiante sustenta a ocorrência de irregularidades por parte da associação que mantém a rádio, desrespeito às regras incertas em seu estatuto, ausência de prestação de contas de recursos recebidos, utilização da rádio para favorecimento pessoal, desvirtuamento para fins a que se destina a associação, descontrole da grade de programação, desvio de recursos recebidos e, por fim, sonegação de dados contábeis necessários à fiscalização pelo Conselho Fiscal Associativo. Considerando que a referida associação desenvolve serviços de radiodifusão matéria que integra o rol de competências privativas da União, artigo 21.12a da Constituição Federal, e que, com base em acordo da primeira turma revisora desse colegiado, cito aí a notícia de fato número 01/2022, final 9780, dígito 2, a promotoria de origem declinou sua atribuição para análise e adoção das medidas cabíveis em favor, a declinatória em favor do Ministério Público Federal. Vieram os autos para acolhimento da declinatória pelo Conselho Superior, diante da necessidade de maior subsídio técnico acerca da competência para apuração dos fatos que envolve a presente notícia de fato, solicitei ao Centro de Apoio do Operacional dos Direitos Humanos e do Terceiro Setor a elaboração de estudo técnico para apreciação do caso, no que diz respeito à competência do Ministério Público Estadual ou Federal para atuação em cada situação noticiada. A dúvida aqui era, e a doutora Sônia, como coordenadora do CDH que foi, sabe bem do que nós estamos tratando, aquela dúvida, onde é que nós estamos fiscalizando uma associação e o objeto que é explorado por essa associação, que no caso é radiodifusão. Esta sim pelo Ministério Público Federal, e no restante cabe ao Ministério Público Estadual realizar aí a conferência de toda essa matéria para verificar se houve eventualmente ou não um desvirtuamento daquela entidade do terceiro setor, podendo tomar inclusive providências para a defesa daquilo que lhe for, naquilo que for cabível. Então, se trata então de uma duplicidade de interesses. O estudo do CDH é bastante elucidativo, no sentido de que haveria um problema aí de descumprimento de finalidades estatutárias e desvirtuamento na aplicação do estatuto, competindo então ao Ministério Público Estadual esta análise, por não se tratar de matéria afeta a radiodifusão em si. Agora, no que diz respeito à grade de programação, ao descontrole da grade de programação, a competência, esta sim, passa a ser da Justiça Federal e atrai-se, então, a atribuição do Ministério Público Federal, porque se trata de atividade de radiodifusão que integra o rol das competências privativas na União, conforme dispõe a Constituição Federal. Nesse sentido, então, eu voto no sentido de acolher parcialmente a decisão de declinação da atribuição ao Ministério Público Federal, ou seja, apenas no tocante à notícia de eventual descontrole da grade de programação, e no restante, acolhe-se, então, deixa de acolher a atribuição, determina-se o encaminhamento dos autos no que para deixa eu só verificar, vou precisar de ajustar aqui. Acolhendo somente neste tocante a declinatória. No mais, para a designação de novo, de outro membro do Ministério Público para a atuação no presente caso. Outra solução possível aqui seria, uma vez que não teria sido possível adotado pelo colega nenhuma providência no âmbito dessa apuração, seria baixar para que o próprio colega
concluísse essas investigações. A mim me parece que esta solução violaria aí a independência funcional, que implicitamente já foi analisada no momento em que houve a declinatória. Então, portanto, eu apenas vou complementar o voto ali nessa parte que eu acabei de constatar ali que faltou no dispositivo no acolhimento e, enfim, e o retorno dos autos para providências cabíveis aí, tá? Doutor Marcelo, como vota? Compõe integralmente o voto do senhor excelentíssimo relator. Doutor Carlos Henrique? Da mesma forma, acompanho o relator. Então, provimento parcial do pedido de declinação de competência e envio ao senhor Procurador-Geral para a designação de outro membro para apurar a parte que toca ao Ministério Público Estadual, decisão unanimidade. Isso? Mais algum procedimento, doutor Davi? Eu só verificar, doutora Sônia, era esse o último mesmo, não tem mais procedimento, somente os outros que constam do ementário que já foi previamente distribuído aos colegas. Agradeço a paciência de todos aí, voltando a dizer que tinha 4 aí para relatar, então estava assoberbada aí a relatoria. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Davi. Então, com a palavra, doutor Marcelo Trupel Coutinho. Obrigado, renovando os cumprimentos. Passo, então, a informar os procedimentos remanescentes que havia em meu gabinete, no 12º conselheiro anterior, que eram 2 PAs. Perdão, só uma questão de ordem, doutor Marcelo. Quem é que volta com Vossa Excelência? Desculpa. Pois não. Vota o senhor e a doutora Henrique e eu. Sônia, salvo engano. Só confirmar com a senhora presidente. Isso, doutor Carlos Henrique Desculpe e eu. interrompê-lo. Não, de forma alguma, doutor Carlos. Eu vou aproveitar a interrupção, eu não sei se eu me perdi aqui, não sei se as emendas foram colocadas em votação, o restante das emendas. Não foram colocadas, mas eu bem lembrado, doutor Davi. Porque senão nós ficamos sem a proclamação das emendas, daí não... Com relação às emendas, doutor Davi, eu não tenho nada a acrescentar, acompanho integralmente também os pareceres e os posicionamentos esposados no ementário. Da mesma forma, doutor Davi, eu gosto muito de acompanhar as suas emendas e aprendo bastante, e eu acompanho na sua totalidade. Obrigado, doutor Carlos Henrique. Muito gentil da sua parte. Doutor Marcelo, a palavra é sua. Podemos retornar. Retornando, então, haviam 2 PAs remanescentes sobre a minha relatoria, procedimentos recebidos no período 60, então 60 mais 2, total a serem analisados 62 para esta sessão. Foram analisados uma notícia de fato, 20 inquéritos civis e 41 procedimentos administrativos relativos ao prazo de prorrogação em inquérito civil que trata da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. Foram baixadas em diligências 2 PAs da 27ª da capital. Houve um não conhecimento de prorrogação de prazo de inquérito civil de improbidade 1, da final 2022, ano final 7545-2 da 2ª Promotoria de Trombudo Central. E foram acolhidos monocraticamente pedidos de prorrogação de 38 procedimentos administrativos, que, conforme deliberado no Pleno do Conselho Superior, e já também bem colocado pelo ilustre conselheiro doutor Davi, só informo os números sem identificá-los, posto que serão devidamente relacionados quando da lavratura da súmula, né? Tenho 3 destaques, sendo um recurso de notícia de fato, que farei também a leitura do voto de destaque. Tenho um acolhimento de uma declinatória de atribuição da área do meio ambiente da primeira Promotoria de Justiça de Imbituba, é um inquérito civil de 2018, 3017 dígito 5, na qual a ilustre e diligente promotora, a doutora Sandra Goulart Gesta da Silva, entendeu
na instauração do inquérito civil para apurar suposta ilegalidade na retificação de base cartográfica do município de Imbituba, mediante a supressão de extensão de uma rua, houve a constatação da existência de um inquérito civil versando sobre o mesmo objeto em trâmite na Procuradoria da República. Então, ficou evidenciado o interesse da União e atraiu, obviamente, a competência da Justiça Federal. Interesse da Justiça Federal, então, caracterizado, e a atribuição do Ministério Público também visualizado, o Ministério Público Federal, hipótese, então, que houve a declinatória da atribuição à MPF, que houve o acolhimento de nossa parte. Passo agora, então, à leitura de um voto de destaque, inicialmente de um recurso havido numa notícia de fato, número Doutor Marcelo, 012. Votação primeiro? Essa votação aqui, doutora, é uma declinatória, né? Submeto, então, a conhecimento, eu iria fazer da declinatória da atribuição, que houve o nosso acolhimento, né? Submeto, então, ao crivo do doutor Carlos e de Vossa Excelência, se concordam com o acolhimento da nossa lavra. Estou de acordo. Doutor Carlos Henrique? Doutora Sônia? Da minha parte, voto com Vossa Excelência. Ok. Então, proclamando o resultado, acolhido o pedido de declínio de competência. Ok. Continuo, então, com o voto destaque na análise de um recurso quanto à não instauração de procedimento na notícia de fato número 01/2022, final 92.19.5, originária da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Palhoça, da matéria do meio ambiente. Farei a leitura da ementa vazada ao crivo de Vossas Excelências. Perturbação de sossego e poluição sonora. Notícia de fato. Apuração de emissão de ruídos acima do limite previsto na legislação municipal de Palhoça. Ausência de alimentos probatórios suficientes. Laudos técnicos que constatam a emissão de ruído inferior ao nível máximo permitido. Estabelecimento localizado na região preponderantemente comercial e que possui todos os alvarás e licenças de funcionamento. Indeferimento da representação, interposição de recurso, alegação de suposto vazamento de informações acerca da data da fiscalização que possibilitaria a minimização dos ruídos emitidos, ausência de elementos probatórios mínimos, provas acostadas que não são suficientes para desconstituir os laudos técnicos emitidos pela entidade fiscalizadora e pela polícia científica, recurso conhecido e desprovido. Aqui tratamos, então, de uma notícia de fato que foi instaurada pela 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Palhoça, a fim de apurar se o estabelecimento comercial Quintal do Pagode, situado na rua Albatroz, no bairro Pedra Branca, em Palhoça, estaria causando poluição sonora e perturbação do sossego ao usar e executar som mecânico, mesmo tendo sido embargado no dia 19/3/22 pela Fundação Cambirela, que é a Fundação Municipal do Meio Ambiente do município de Palhoça. Em análises dos autos, o diligente promotor de justiça, doutor José Eduardo Cardoso, entendeu em síntese que não há comprovação da ocorrência de perturbação do sossego e ou poluição sonora proveniente do estabelecimento NP Eventos Limitada. Ele concluiu que os ruídos encontravam-se com base no laudo da entidade municipal fiscalizatória, bem como da polícia científica, que estariam dentro do permitido pela legislação municipal e que o estabelecimento possuía todas as licenças e alvarás exigidos para o seu devido funcionamento. Foi assim que indeferiu o requerimento e, inconformado com as razões do arquivamento, o noticiante com as iniciais JF interpôs o recurso administrativo, que a tempo e modo foi reanalisado em juízo de retratação pelo ilustre promotor de justiça, doutor José Eduardo Cardoso, e que manteve a promoção de arquivamento. Entendemos aqui, a partir já do meu voto, que o recurso não comporta acolhimento,
verificamos que, da análise de todas as medidas adotadas lá, foi possível verificar que o ilustre e diligente membro do parquê, o Dr. José Eduardo Cardoso, por estar há muito tempo na comarca e ser um especialista da matéria, de uma promotoria como está à frente há muitos anos, uma promotoria temática e um especialista em direito ambiental, conhecedor da região, ele buscou, então, todas as informações junto à Delegacia Regional e à Fundação Cambirela do Meio Ambiente, que é vinculada à Prefeitura Municipal de Palhoça, e apurou todos os fatos noticiados. E após requisitar as vistorias, foram estas realizadas, e os autos aportaram, melhor dizendo, os laudos aportaram, tanto pela a Fundação Ambiental Municipal, como pela a perícia da Polícia Técnica Civil, com a aferição de ruídos emitidos pelo estabelecimento durante seu funcionamento. E como bem pontuou novamente, repito, o doutor promotor de justiça, página 505, 512, não vieram aos autos qualquer elemento que comprovassem a ocorrência de perturbações do sossego ou até mesmo a poluição sonora, especialmente porque os ruídos emitidos, repito, não ultrapassaram e não ultrapassam até o momento da conclusão o limite previsto na legislação municipal. O estabelecimento foi informado e foi constatado em vistoria em loco que providenciou todas as licenças de seu funcionamento e tomou as providências para minimizar os impactos dos ruídos emitidos, com a instalação, inclusive, de isolamento acústico tido como razoável, tendo em vista que o imóvel é um local em aberto, sem algumas paredes ao seu entorno, mas que foi possível isolá-lo uma parte dentro da aceitação, da emissão dos ruídos. Registro que vieram aos autos todos os alvarás anuais emitidos pela Delegacia Regional, o atestado de edificação de regularização emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, certidão de tratamento acústico emitido pela Fundação Cambirela do Meio Ambiente, licenças mensais emitidas pela Polícia Civil, o alvará de localização de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Palhoça e o protocolo de solicitação do primeiro alvará sanitário pela Secretaria de Saúde Municipal. Então, inobstante as alegações do representante, o mesmo trouxe em seu recurso algumas informações, tais como vídeos, que foram por mim também ouvidos e pelo ilustre e diligente promotor de justiça, que entendo que não foram capazes de desnaturar as aferições técnicas, ou seja, com os vídeos você tem condições de verificar os sons emitidos, só que através dos laudos técnicos que foram apresentados e realizados, foram capazes de então fazer a aferição desses níveis de ruídos que foram detectados dentro da normalidade da que a legislação permite. É forçoso reconhecer que não haveria como, então, estes vídeos trazidos nas razões de recursais pelo noticiante capazes de desnaturar as aferições feitas, até porque é necessário registrar que foi realizado por equipamentos próprios, aferidos pelo Inmetro, e também por profissionais técnicos habilitados que sabem como fazer essa aferição. Também houve uma informação de que teria sido vazado, através de ligações telefônicas, o dia em que se fariam essas diligências. Só que, segundo o entendimento do ilustre promotor que analisou e indeferiu o pedido de instauração de procedimento, também não vislumbramos elementos capazes de caracterizar de que teria havido um vazamento e uma adequação para que, então, não fosse verificado eventuais irregularidades. Até porque, quando se faz a aferição dos sons, não há como você tentar obstacularizar qualquer trabalho dos peritos, né? Então ficou, na verdade, uma alegação que não foi capaz, mais uma vez eu repito, de desconstituir as conclusões técnicas. É importante também dizer que há uma alegação de que o imóvel onde estava investigado estaria sediado num lugar irregular, com problemas ambientais. E com relação a essa irregularidade da edificação, também o ilustre e diligente colega, Dr. José Eduardo Cardoso, ele instaurou um inquérito civil, número 2022,
final 3087-6, que resultou na celebração de um TAC, e o citado procedimento foi analisado e homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público em sessão realizada junto à segunda turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público no dia 6 de outubro de 2022, tendo a sua súmula devidamente publicada no Diário Oficial do Ministério Público em 3/10/22. Ou seja, também diante dessa celebração do TAC, houve a instauração de um PA do ano de 2022, final 5583-4, para fiscalização e acompanhamento desse termo de compromisso. Sendo assim, eu concluo em meu voto que estão ausentes todos os elementos probatórios suficientes da alegada perturbação do sossego e poluição sonora a justificar a instauração de procedimento de investigação e a manutenção, então, da decisão do ilustre dirigente promotor de justiça é a medida mais adequada, a nosso sentir. Também é importante ressaltar que, do indeferimento da presente denúncia de fato, não obsta a instauração de novo procedimento para apuração de novos fatos relacionados ao mesmo estabelecimento comercial, se assim desejar a sociedade daquela localidade. Portanto, tenho que a manutenção do arquivamento é medida que se impõe. Voto no sentido de que seja conhecido o recurso interposto e contra a decisão da instauração do indeferimento da instauração, negando-lhe provimento. É assim que voto. Voto com Vossa Excelência, senhor relator. Indago ao doutor Carlos Henrique como vota. Está ouvindo, doutor Carlos Henrique? Está inaudível, doutor Carlos. Eu sempre esqueço de baixar a anteninha. Pois é. Eu estou de acordo com o bem lançado voto do doutor Marcelo Tupel Coutinho. Obrigado. Prossigo, então, no meu último voto de destaque. Voto, então, conhecido recurso e negado provimento. Muito obrigado. Desculpe a falha da excelentíssima presidente. Continuo meu voto, então, de um inquérito civil de 2019, final 3256-6, originário da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joaçaba, da matéria da moralidade administrativa. A ementa vazada, farei a leitura e, posteriormente, umas considerações por entender de tratar-se de um assunto relevante que nós estamos tratando ultimamente de questões da improbidade administrativa com relação ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Moralidade administrativa, inquérito civil. Apuração de suposto ato de improbidade administrativa que viola os princípios da administração pública pela prática de agressão verbal e psicológica, além de constrangimento e humilhações proferidas por professoras com as iniciais PL e MOSB, professoras auxiliares e regentes, respectivamente, da rede pública de ensino do município de 13 Tilhas, comarca de Joaçaba, contra o aluno portador de transtorno do espectro autista, entre parênteses, TEA, do 1º ano do ensino fundamental da escola Irmã Filomena Rabelo, dolo configurado. Ato que não se amolda às disposições da atual redação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, rol taxativo, instaurado procedimento para apuração dos fatos no âmbito criminal. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Promoção de arquivamento com base no artigo 48, inciso 1º do ato número 395/2018, PGJ. Discordância. Interpretação restritiva que viola a vedação à proteção de deficiente. Constitucionalidade do dispositivo questionada em ADI, necessidade de se aguardar o amadurecimento das posições sobre o tema. Hipótese do artigo 51, inciso 2º do mesmo ato, não homologação. Remeta dos autos ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça para a designação de outro membro do Ministério Público, a fim de que se adote as providências que entender necessárias. Aqui, como já disponibilizei este voto a Vossas Excelências e já travamos algumas discussões em nossos canais de comunicação acerca deste
do encaminhamento dessa situação, o presente inquérito foi instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joaçaba para apurar eventual cometimento de ato de improbidade ou falta funcional de professores da escola já nominada, no município de Três Tilhas, em razão de suposta agressão praticada contra aluno portador do transtorno do espectro do autista. O procedimento investigava, então, a postura de ditas professoras, auxiliares e regentes, respectivamente, da rede pública de ensino, e no curso das investigações, após a realização das diligências, o ilustre membro do Ministério Público de primeiro grau, num arrazoado de páginas 194 a 200, né, mais uma vez eu digo, em que pese toda a sua autonomia funcional e seu entendimento, do qual transcrevi por fidelidade no trâmite de origem toda a sua decisão, no meu voto, para que se então realize uma linha de raciocínio acerca da minha discordância quanto ao seu posicionamento. Em análise, então, como disse, o ilustre promotor Dr. Jorge Eduardo Hoffmann promoveu o arquivamento do feito por entender, em síntese, que a responsabilização da professora PL por improbidade administrativa não é mais possível, pois em que pese a presença do dolo em seus atos, houve a revogação do inciso 1º e a taxatividade expressa no caput do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Com a devida vênia do entendimento firmado na origem, como já disse, entendo que o caso não é de homologação da promoção de arquivamento. Como pude perceber, a conduta praticada pela professora auxiliar PL, viola, a meu ver, os princípios da administração pública. Importante destacar que envolveria a necessidade da análise da aplicação ou não da Lei número 14.230/2021 e a possibilidade da caracterização do ato de improbidade praticado antes de sua vigência, notadamente no que tange à redação do caput do artigo 11 e à revogação do inciso 1º do mesmo dispositivo legal, que é a violação dos princípios da administração pública, taxatividade do rol de condutas. Sendo assim, eu entendo que há necessidade de se adotar no primeiro grau uma certa prudência, tendo em vista que houve já uma sugestão de enfrentamento da questão emitida pelo Centro de Apoio Operacional numa pesquisa realizada sob o número 187/2021 do Centro da Moralidade Administrativa, no qual há um raciocínio rápido de que as investigações em andamento, por outro lado, considerando que os entendimentos vêm se formando e novos argumentos podem surgir para o enfrentamento da questão, aliado ao fato de que inexiste jurisprudência sobre a matéria, sugere-se que se aguarde, na medida do possível, o amadurecimento das posições. Importante destacar, a propósito, que também compartilho deste entendimento defendido pelo Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa, especialmente dos bem lançados argumentos de doutora Lara, coordenadora do Centro. Sendo que ela entende, e também comungo deste pensamento, que a interpretação restritiva do artigo 11, notadamente quanto à taxatividade prevista, inserida pela Lei 14.230/2021, mitiga a prevenção da corrupção, violando o princípio da proporcionalidade em razão da proibição da proteção deficiente e, sobretudo, em face do mandado de sanção previsto no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, e do disposto na Convenção de Mérida, promulgada pelo Decreto 5.687, de 31 de janeiro de 2006, e também na Convenção Interamericana contra a Corrupção, que entrou para o ordenamento pátrio por força do Decreto 4.410, no ano de 2002, como também afronta o princípio da vedação ao retrocesso. Neste contexto, realizando, abre aspas, no entendimento do Centro da Moralidade Administrativa, aspas, realizando-se uma interpretação sistemática da lei, o artigo 1º, e diante da inconstitucionalidade e inconvencionalidade expostas, necessário que se dê ao caput do artigo 11 da lei
8.429, de 1992, com as alterações inseridas pela Lei 14.230, de 2021, interpretação conforme a Constituição, de modo a concluir pela não taxatividade do rol do referido dispositivo legal. Fecha aspas. Então, como bem salientou, mais uma vez eu repito, o CME, em correspondência eletrônica enviada à classe em 6 de setembro de 22, sob o título A Nova Lei de Improbidade Administrativa, o tema 1199 do STF, e os apontamentos iniciais, e as ADIs de número 7.042, 7.043 e a 7.236, e as alterações provocadas certamente no caput do artigo 11 e a revogação de seus incisos 1 e 2, são objetos de questionamento contra sua questionalidade. Além disso, considerando que a questão da inconstitucionalidade precede a discussão sobre a retroatividade ou não da norma em tela, entende-se não ser prudente, ao menos por hora, que as investigações ou ações em cursos que abordem tais dispositivos sejam arquivadas ou extintas em primeiro grau. Nesse cenário, é admissível, excepcionalmente, como temos tratado constantemente através agora dessas alterações legislativas, de prorrogações de prazo de conclusão dos aludidos procedimentos investigativos, com a suspensão do seu trâmite por prazo razoável, até o amadurecimento das posições sobre o tema controvertido. Tal posicionamento representa defesas de teses que se mostram mais adequadas à tutela da probidade administrativa, na qual nossa instituição vem incansavelmente se postando. Diante do exposto, não haver necessidade de prosseguimento de inquérito civil, impõe-se a não homologação da promoção de arquivamento, com a consequência remessa dos autos ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, para a designação de outro membro, a fim de que adote as medidas cabíveis a teor do artigo 51, inciso 2º do ato 395/2018 PGJ. Nesse sentido, meu voto é no sentido de não acolher a promoção de arquivamento, determinando-se a remessa, como já dito, ao excelentíssimo senhor para a designação de outro membro a fim de adoção de outras medidas, em homenagem aos princípios da prevenção, da prudência, já esboçados nesse voto. É assim que me posiciono. Quero parabenizar o Dr. Marcelo pelo brilhante voto e também antecipo que eu já me posicionei nesse sentido. O colega, aí a pedido do próprio colega, ele arquivou parcialmente o inquérito e, com relação ao artigo 11, ele suspendeu por 180 dias para verificar se até lá é possível que o Supremo Tribunal Federal complemente esse tema 1199. Eu acho que é muito prudente, porque também alegamos isso nas nossas manifestações dentro dos processos. Então, também nos cabe ser coerente com aquilo que alegamos. Voto com Vossa Excelência. Dr. Carlos Henrique? De acordo com o relator. Ok. Então, aprovado por unanimidade o arquivamento parcial do procedimento. Uhum. Prossigo aqui para a fase final de minha participação. Foram, então, homologados as promoções de arquivamento em inquéritos civis. Eu não sei, tendo em vista a deliberação, mas se há necessidade da leitura da identificação do inquérito civil e a matéria, eu acho que o doutor Carlos já também se pronunciou nesse sentido, doutor Davi não, eu consulto vossas excelências se há necessidade, porque elas constarão e já foram disponibilizadas todas, foram em número de 18 homologações dos inquéritos civis. Consulto, então, vossa excelência, se há necessidade de identificarmos o inquérito e a origem da onde o inquérito tramitou. Penso que não há necessidade, doutor Marcelo. Eu tenho por costume, doutor Marcelo, fazê-lo, mas se o senhor não assim desejar, eu não me oponho. Eu não sei como, então, poderíamos, para otimizar... De onde vem não esclarece nada a quem está ouvindo essa sessão, né? Só o número, ele se torna um tanto quanto enfadonho. A praxe tem sido, doutora Sônia, simplesmente vir
distribuir-se a ementa e fazer constar depois da súmula, como bem salientou o doutor Marcelo. Me parece desnecessário repetir os números. Perfeito. Eu não sei, eu acho que até poderíamos adotar, doutor Davi, porque as outras turmas elas têm lido, e o doutor Carlos alertou isso, e acabamos banindo a possibilidade de leitura dos PAs, que o doutor Gessino trouxe uma questão no âmbito administrativo da sessão do Pleno, porque realmente ficaria cansativo e essas não haveria necessidade, porque já constavam. Mas, como a doutora Sônia agora também alertou, eu tenho uma preocupação, embora conste posteriormente na súmula, mas para quem está assistindo, só para identificação, o doutor Carlos já tem se postado nesse sentido, eu acharia interessante, se Vossa Excelência me permitir, eu só identificar o inquérito, a matéria e da onde ela vem. Se Vossa Excelência concordarem. Não tenho, sem dúvida. Estou de acordo. Para mim é indiferente. Então farei rapidamente ali, aí podemos, só para que, em homenagem a quem não está nos assistindo. Inquérito civil, matéria meio ambiente, do ano 2021, final 18635, da Promotoria de Justiça de Abelardo Luz. Meio ambiente ainda, inquérito 2021, 883, dígito 7, de São João Batista. Meio ambiente, inquérito 2021, 4385, de Terceira Promotoria de Porto União. Inquérito Civil 2020, 438, dígito 1, da 14ª Promotoria de Joinville. Inquérito Civil 2015, 58630, da Primeira Promotoria de Justiça de Imbituba. Moralidade administrativa. Inquérito 2022, 3648, dígito 1, de Terceira Promotoria de Campos Novos. Moralidade administrativa 2022, 29891, Primeira Promotoria de Justiça de Itapoá. Também moralidade administrativa 2022, 2470, dígito 8, Sexta Promotoria de Jaraguá do Sul. Moralidade administrativa, inquérito civil 2021, 4579, dígito 8, Promotoria de Justiça de Lauro Miller. Também moralidade administrativa 2020, 3213, dígito 3, Segunda Promotoria de Justiça de Garopaba. Moralidade administrativa 2020, 69.3, dígito 5, Segunda Promotoria de Justiça de Videira. Também moralidade 2019, 4469, dígito 5, Segunda Promotoria de Justiça de Araranguá. Moralidade administrativa 2019, 1104, dígito 9, Segunda Promotoria de Justiça de Barra Velha. Também moralidade 2019, 29.3, dígito 9, Terceira Promotoria de Justiça de Mafra. Moralidade administrativa 2017, 3509, dígito 9, Promotoria de Justiça de Descanso. Inquérito 2016, também moralidade administrativa, 50730, Primeira Promotoria de Justiça de Quilombo. Por último, consumidor. Inquérito 2017, 4988, dígito 4, Segunda Promotoria de Justiça de Garopaba. Eram estas, aí por último, melhor dizendo, concluindo, cidadania, inquérito 2022, 4152, dígito 9, Promotoria de Justiça de Modelo. Eram essas o inventário vazado a Vossas Excelências, que submeto à apreciação. Obrigada, doutor Marcelo. Nós já lemos todos e, da minha parte, voto com Vossa Excelência. E, da mesma forma, voto com Vossa Excelência. Obrigado. Agora passaremos, então, aos procedimentos do doutor Carlos Henrique Fernandes, referentes ao período de 4 a 31/10, período em que substituiu o doutor Davi, né, que estava em gozo de férias. Não, eu já relatei, Excelência. Fui o primeiro a relatar. Pois fui não? o primeiro a relatar, Excelência. Eu fui o primeiro a relatar, já foram relatados e votados. Todos eles? É porque aqui Sim, estava separado. Eles. Então não temos mais... todos eles. Concluímos a pauta, então? Sim, concluímos. Certo. Senhora então, presidente, a dúvida que... Eu tenho uma dúvida aqui.
Também. Uma questão de ordem, até porque isso pode gerar aí uma eventual questionamento das decisões, embora não tenha nada de ali polêmico, está tudo muito claro. Alguns procedimentos seriam distribuídos para mim e por isso foi feito pela secretaria a separação entre o que seria de minha relatoria e o que seria do Dr. Gessino. Então me parece que eu não poderia votar aqueles que eu votei no primeiro bloco. Devem ser os do Dr. Gessino, e não os meus, era o que eu imaginava. E o segundo seria o Dr. Gessino, e aí por isso eu não voto na segunda vez com o Dr. Carlos Henrique. E que daí, então, quem votaria seria o Dr. Marcelo e eu. Mas não houve a separação, então, de qualquer maneira, estamos todos de acordo com os posicionamentos expressados pelo Dr. Carlos Henrique. Da mesma forma também, eminente presidente. A minha sugestão seria que, pelo menos na hora da súmula, se esclarecesse esse fato ali, não sei se isso faz diferença. Pois é, eu acho que é bem importante, porque no primeiro caso, votaria eu e o Dr. Davi, os procedimentos que eram de atribuição do Dr. Gessino. E no outro caso, então, votaria o Dr. Marcelo e eu nos procedimentos que foram distribuídos para Vossa Excelência. Então, acho que, de qualquer maneira, estamos todos acordes, não há nenhum problema. Uhum. Não. E outra coisa, doutora Sônia e colegas, eu gostaria de fazer uma retificação do meu último voto, porque enquanto eu relatei, eu suscitei a dúvida dentro da minha cabeça, e como eu tinha feito todos esses votos antes das minhas férias, eu não estava me recordando, esse caso eu tinha solicitado a remessa para o CDH, para que ele fizesse estudo, para verificar se em tese haveria a atribuição da Promotoria de Justiça Local. E eu disse que naquela ocasião a colega promotora de justiça haveria adentrado no mérito das demais irregularidades. E aí eu fui constatar agora, no despacho de declinatória, não há menção às demais irregularidades. Então, me parece que não seria o caso de designação de novo promotor de justiça, de outro promotor de justiça, porque não houve, na verdade, apreciação da matéria no que diz respeito às demais irregularidades. Então, eu gostaria aí de submeter essa retificação aos colegas, daí não seria o caso de aplicação da remessa ao Procurador-Geral de Justiça, e aí, oportunamente, até para esclarecer quem estiver respondendo, já assumo o compromisso de conversar com a colega promotora ou quem estiver respondendo para explicar exatamente o entendimento, até porque poderá a Promotoria de Justiça entender que não é caso de intervenção do Ministério Público, mas por outra razão, que é o teor do estudo do CDH, porque poderá dizer, não é caso de intervenção do Ministério Público, porque não tem questões relevantes do âmbito da coletividade, e são questões que devem ser resolvidas entre os interessados, membros dessa associação. Marcelo, apenas nesse sentido da retificação. De acordo com essa mudança? De acordo. Doutor Carlos Henrique, concorda com a mudança de voto? Eu estou de acordo. Certo. Então, proclamando o resultado com relação a essa notícia de fato, então, homologação parcial e devolução dos autos à origem para apreciação da outra matéria. Homologação com relação ao declínio de competência. Isso? E aproveitando, então, também gostaria de fazer, na verdade, foi por osmose aqui aprovado esse procedimento, mas eu faço questão de relatá-lo, porque houve um arquivamento parcial, para que fique registrado. Inquérito Civil 06-2017-625, da 2ª Promotoria de Curitibanos. Moralidade administrativa, inquérito civil. Supostas irregularidades na concessão de diárias pelo Poder Público Municipal de Ponte Alta do Norte, em favor de ex-prefeito e da esposa. Esta, servidora pública ocupante do cargo de tesoureira. Improcedência dos fatos em relação à investigada. Regularidade dos pagamentos, ausência de justa causa para prosseguimento da investigação. Em relação à servidora, arquivamento parcial.
e homologação. Aí, na outra parte, em decisão monocrática, eu solicitei ao colega que ele instaure um PA, né, para prosseguir, com relação a essa parte que foi homologada, e que prossiga, então, o inquérito civil naqueles autos com relação ao ex-prefeito, porque não houve arquivamento com relação a isso. Então, prossiga a investigação com relação ao ex-prefeito e arquivamento com relação à sua esposa, que era tesoureira à época. Então, eu fiz duas manifestações. Esta, né, do inquérito propriamente, e a outra com relação ao arquivamento. Pergunto se estão de acordo, votam comigo o doutor Davi e o doutor Marcelo. É que o som ficou um pouco truncado aqui, eu não consegui entender o argumento do doutor. Eu não entendi o encaminhamento. O inquérito civil envolvia o ex-prefeito e a sua esposa, que é funcionária pública, na época ela era tesoureira. Então, a impugnação é com referência a diárias que eles teriam recebido irregularmente. O colega concluiu que as diárias recebidas pela tesoureira esposa do ex-prefeito não encontrou nenhuma irregularidade, mas quer prosseguir investigando com relação ao ex-prefeito. Então, ele solicitou arquivamento parcial dos autos. No meu voto, eu concordo com esse arquivamento parcial para que prossiga o inquérito civil com relação ao ex-prefeito. E eu orientei que instaure um PA com relação à parte arquivada, com relação a ex-tesoureira, para acompanhamento. Perfeito. Então, acho que não cabe, né? Sim. Também concordo com Vossa Excelência. Vou retificar, então. Não cabe PA porque, no caso, ele considerou improcedente a denúncia e procedente com relação ao parte, pelo menos para prosseguir na investigação com relação ao ex-prefeito. Então, vou retificar. Obrigado pelo alerta, doutor Davi. Concorda, doutor Marcelo? Sim, doutora. Foi muito bom eu ter lido essa ementa, porque assim não vou incorrer em erro. Obrigada. Então, mais algum assunto a ser levantado? A nossa próxima sessão, presidente, será então no dia 22, né? Vai ser a próxima sessão é no dia... Eu acho que é no dia 22, Dia 15 né? É feriado, doutora Sônia. Dia 15 sim. Quarta-feira, dia da Proclamação da República, é feriado. Então, não ficou para o dia 22? Foi isso que nós aprazamos na reunião anterior? Foi isso? Então tá. Dia 22. Doutora Sônia, dia 22. Dia 11. Uhum. Essa sessão vai ser presidida pelo doutor Davi, porque eu também tenho um período de férias do dia 19, que é o dia da bandeira, o de 19 de novembro até 4 de dezembro. Então temos aí a necessidade de outro suplente, doutora Sônia. Doutor Davi também não poderá. Eu também embora eu tenha tirado férias recentemente, eu também tinha uma viagem marcada para dia 19 lá, e já tenho férias licença prêmio deferida para esse período. Então, será o doutor Marcelo. Será uma sessão dos suplentes. E serão convocados mais dois suplentes para proceder o julgamento dos procedimentos que nós tivermos despachado até lá. E que eles aí temos que ver quem assume, né? Então, acho que na antiguidade, não sei quem será o suplente convocado, aí não sei como funciona, se o titular o suplente. Depois, porque eu tenho dois itens para conversarmos internamente. Certo. Então, era isso, da minha parte. Encerrada a sessão, e agradeço aos senhores conselheiros, os serventuários e aqueles que, porventura, nos assistem pela web. Muito obrigada. Um abraço a todos e até o dia 22, então. Obrigado, um grande abraço. Uma boa tarde a todos. Marcelo.